Paulo fala um versículo mais ou menos assim. Esse versículo está lá em 2 Coríntios 7,5. Aí nós colocamos o tema como os combates por fora e os temores por dentro. Combates por fora e temores por dentro. Então é libertos dos temores. Glória a Deus. Amém? Libertos dos temores. Aleluia. Vai dando aí o seu like. Vai falar boa noite, pastora. Boa noite, pastor. Aleluia. Andréia chegou. Uhul. Hoje é aniversário do Felipe, hein? É verdade. Oi, hein? Felipe. Feliz aniversário. Felipe. Feliz aniversário, Felipe. Deus te abençoe, querido. Ó, parabéns pra você. 11 anos. Aleluia. 11 anos, hein? Mandem aí um feliz aniversário pro Felipe. Já é um rapagão, hein? Já dá pra pagar as contas da família, hein? Felipe da Andréia. Aleluia. Ele tá sempre assistindo às nossas lives, né? É. Ele dá um André like. do Carlos. Felipe da André Ele do compartilha. Ele tem 11 anos, ele compartilha às vezes os vídeos. Já faz a sala, né? Faz as salas. Muito lindo ele, viu? É, Se tiver um presente aí para entregar para ele, é só falar que a gente entrega. Oh. E ele tá de mãos abertas. Não é nem de Pastor, braços o que abertos. o senhor tem? Parece que está triste. Quem tá falando isso aí? A Helenice. Ah, é o cansaço. Tem Ele coisas trabalhou que o dia cansam, inteiro hoje, gente. Chegou Tem. quase agora. Foi para Alphaville. Mas nós somos aqueles que não desistem nunca, né? Glória a Deus. Estamos aqui para fazer a obra do Senhor. Glória a Deus. A Sueli também chegou aqui, também na outra sala. Oi, Paz do Su, Senhor, paz do Senhor, Sueli. querida. Glória a Deus. Amém. Então o tema hoje, combates por fora e temores por dentro. Libertos dos temores. Libertos. Porque combate por fora a gente sempre vai ter, né? As lutas da vida a gente sempre vai ter, né? A Bíblia diz assim: no mundo tereis aflições, Jesus disse. O nosso Senhor, às vezes eu falo a Bíblia, né? A Bíblia é a palavra de Deus, né? Jesus Cristo é a palavra de Deus. Então Jesus disse, Verdade. né? Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, como eu disse no domingo na pregação, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, não desanima não, tá? Jesus venceu. Jesus venceu, Glória a Deus. nós temos o Espírito Santo que nos faz vencer em todas as situações. Amém? Combates por fora, temores por dentro, 2 Coríntios 7, 5. Abriu aí já? O Senhor Jesus também disse que se nós crêssemos nele, nós faríamos coisas maiores, não é? Então, a nossa ausência muitas vezes de fé, e também a pastora, pelo que eu estava lendo ali, o estudo, ela vai falar sobre isso, né? Então muitas vezes a ausência da nossa fé ou a prática errada da fé, ela também faz com que, em vez da gente vencer o bicho, a gente acaba correndo do bicho, né? Aí fica naquele ditado, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas se a gente tiver fé, a gente repreende o bicho. Né? Aí vai lançar fora os temores também, que vai ser ministrado hoje sobre isso, né? Nós vamos lançar fora os temores, porque esse ditado aí não pode pegar na gente. Em nome de Jesus. Né? Ainda que você esteja cansado, ainda que de repente você se sente incompreendido ou incompreendida, porque a vida é assim. Muitas vezes parece que a gente está falando uma coisa e está sendo interpretado de outra forma, ou vice-versa. E aí, vamos falar o quê? Que isso quer dizer o quê? Sabe? São situações que nos rodeiam e muitas vezes a gente não presta atenção e aí quer correr, aí o bicho corre atrás. E aí, em vez de você expulsar o bicho, fica brigando um com o outro, brigando com o bicho, e aí em vez de repreender o bicho. Então, hoje é noite de repreender o bicho, em nome de Jesus. Amém. 2 Coríntios 5, 7, então está escrito assim: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados. Ele está numa sequência de coisas aqui, Paulo falando com o povo de Coríntios, e ele está num contexto bem difícil para ele.
E na realidade ele estava reclamando, ele estava se sentindo cercado. Aí ele fala assim, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus que consola os abatidos, os consolou com a vinda de Tito. 2 Coríntios, eu estou lendo o 7, de 5 até os 5, 6, tá? 2 Coríntios 7, 5, 6. Então, Paulo vinha num contexto, ele estava reclamando por quê? Porque ele precisou de ajuda financeira, a igreja não ajudou ele na ajuda financeira, ele teve que contar com os irmãos da Macedônia, que foram os irmãos da Macedônia que supriram a necessidade dele. E aí ele começou a falar sobre ele ter valor, porque na realidade ele estava se sentindo uma pessoa que não tinha valor nenhum. Então vamos orar então antes, porque o Paulo passou por esses problemas, Foi. Talvez ele não tenha orado. Então vamos orar então para que esses temores saiam, né? Porque Olha, a nossa oração vai fazer com que o Senhor nos ouça, porque o Senhor conhece o nosso coração. Então vamos fazer a primeira oração? vamos sim. Então, Pai, em nome de Jesus, amém. Pai. Obrigado, Sim, Senhor, Senhor, por oramos estarmos a Ti, aqui, Pai. Senhor. E nesse tema, Senhor Deus, Sim, tão Senhor. complexo na realidade. Chamamos o porque Senhor, meu Deus, para todos dirigir. nós, Senhor Deus, passamos por Venha, Senhor, temores, Pai, dirigir, Pai. e por combates, ó Pai. Sim, Senhor. Mas nós precisamos, Senhor, da Tua direção, Senhor Deus. Pai, Para precisamos. que esses temores e esses combates, Pai, nós possamos enfrentar com Sim, toda a meu sabedoria vinda do Teu altar, Pai. Sim, Senhor, em Senhor. nome de Jesus, Pai. A Tua palavra é santa, Sim, Senhor. Senhor. A Tua palavra é agradável, Senhor. Nós E cremos ela nela, penetra no nosso coração, Senhor, como uma espada Sim, Senhor. aguda de 2 gumes, Amém, Senhor. Senhor. E nós te agradecemos por isso, porque assim, Senhor, que nós podemos ir, Senhor, Sim, de Senhor. glória em glória e de força em força, Senhor Deus. Precisamos, Ainda que os Senhor, dias dessa são força, maus, Pai, ainda que temos notícias Sim, difíceis, Senhor. Pai, o Senhor é aquele que nos conduz de Amém, glória em glória, de força em força, Senhor. Amém, Para isso Senhor. nós precisamos, Senhor Deus, a cada dia, Senhor, atentar Sim, para que Senhor, no aquilo que o nome Teu de Espírito Jesus, está falando conosco, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a colocarmos em prática, Senhor. Ajuda-nos a ser curados, a sermos Amém, transformados, a sermos mudados, a ouvirmos a Sim, Tua meu voz, Deus. Pai. Como dissemos, Pai, é o tempo de sermos libertos dos temores, Senhor, é Pai. verdade, Porque Pai. nós temos notícias e coisas acontecendo do lado de fora, Sim, Senhor Senhor. Deus. E essas coisas do lado de fora muitas vezes influenciam, Senhor, e nos dá temor dentro de nós, Senhor. Então colocamos a nosso coração, Senhor, nossas vidas, cada uma dessas famílias aqui representadas, Pai. Coloco diante do Teu altar, Sim, Senhor. Senhor. Vem, Tira Senhor, todo o com a tua temor, misericórdia, Senhor Pai. Deus, que o Teu Espírito possa Nos limpar, ajuda, Senhor, Senhor. curar, Senhor, transformar, Senhor. Sim, Que não Senhor. seja, Senhor Deus, apenas palavras, Pai, mas que Senhor, é seja, verdade, Senhor Pai. Deus, a palavra rema, a palavra Sim, meu revelada, Pai. Senhor, para cada um, Senhor. Entra por essas Sim, portas Senhor, agora, em Senhor. nome de Jesus, Pai. Derrama, Senhor, da Tua graça, Oh, Pai. Senhor, Da ordem aos Senhor, Teus Senhor, anjos, Senhor. Senhor Deus, para livrar, para abençoar, para Sim, guardar, Senhor, em para, nome de Senhor, Jesus. transformar aquilo que tem que ser transformado, Senhor. Sim, Em Pai. nome de Jesus, Pai, que a Tua paz, Sim, que excede o Deus. entendimento, guarde cada coração em Cristo Jesus. E haja, Senhor, restauração de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Dá um like Glória a aí para Deus. nós. Fala um oi aí para nós Aleluia. vermos aqui, porque nós não temos condição de chegar pertinho aí do vídeo. É verdade. Mas eu tô vendo aqui a Lidiane Mesquita, aleluia. A Silvia também Também chegou estou ali. vendo a Sueli, a Silvia. Mais Glória a alguém Deus. aí? Parece que o Carlos também já chegou. A Andréia já chegou. Então dá um like aí. E compartilhe, né? Não podemos ficar só nós na sala. Verdade. Amém? Tem que ter mais gente aí, hein? Tem que ter mais gente. A sala aqui do José andou travando, mas aí as pessoas alguns já pularam para céus abertos. Aleluia. Mas aqui parece que voltou ao Tá normal, tudo bem aí? né? Agora é Então, isso. mas vamos lá. Vamos lá, então. Então, Paulo vinha, então, nesse contexto aqui, de 2 Coríntios, capítulo 7. Então, ele vinha se sentindo o quê? Se sentindo... realmente, ele estava se sentindo cercado, por isso que ele fala, temores por fora, combates por fora, quer dizer, problemas por fora e temores por dentro. E aí ele começou a lembrar, né, de algumas necessidades que ele precisava ser suprido, ele não foi suprido,
E aí ele começou a falar sobre que ele esperava o retorno do povo de Coríntios, aí quem ajudou foi o povo de Macedônia. Ele começa a falar várias coisas, né? Sobre ser reconhecido, né? E aí isso daí, e ele começa a testemunhar isso, né? Que vem lá no versículo, vamos lá, no versículo 11, 8 e 9. 2 Coríntios 11, 8 e 9, olha o que ele fala. Peraí, deixa eu ir aqui primeiro. Glória a Deus, coloca o óculos, tira o óculos. Aleluia. No versículo 11 também ele estava falando, olha lá. Outras igrejas expusei para vos servir. Quer dizer, olha, eu tirei a oferta de um lugar para servir vocês aqui dessa igreja de Coríntios, recebendo dela salário. Olha, outras igrejas despojei, eu para vos servir, recebendo dela salário. E quando estava presente convosco, que tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Então ele estava falando de coisas materiais. De repente, coisas materiais que você está pensando que vem de um lado, né? Não está vindo. E ele estava fazendo essa exortação. E aí ele estava falando assim, porque os irmãos que vieram de Macedônia supriram a minha necessidade. E em tudo me guardei de vos ser pesado. Quer dizer, eu não queria ser pesado para vocês. E ainda me guardarei. Aí ele fala assim, quer ver? Que as pessoas estavam dando valor, lá no 13, a obreiros fraudulentos. É tipo assim, olha, vocês estão lá ajudando os obreiros fraudulentos, que na realidade estão enganando vocês, que eu vi hoje, né? Sobre aquela mulher lá que matou o esposo, a pastora lá. Não falo o nome. Eu não vou falar, por isso que eu tô... Não vou falar o nome, mas você sabe, uma pastora aí que assassinou o próprio esposo, né? A igreja assim, ó, cheia, né? Dinheiro, né? A rodo lá para a família inteira e um monte de mentira, né? E aí Paulo estava falando a mesma coisa. Gente, vocês estão lá dizimando, ofertando para obreiros fraudulentos, lá no 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Aí compara eles até como Satanás, que se transfigura em anjo de luz. No 14. Tá assim, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Aí estava falando lá no... Agora o que ele fala no 16. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato. Aí as pessoas estavam reclamando dele, julgando que ele fosse insensato. Ou me receber como insensato, para que também me glorie um pouco, porque ele queria falar um pouquinho do valor que ele tinha. Que ele estava passando por todos esses combates, mas ele também tinha valor. E o povo de Coríntios não reconhecia esse valor, não estava reconhecendo esse valor. Quer ver? Aí ele diz lá, aí ele fala lá, olha, no 19, porque sendo vós sensatos, quer dizer, vocês estão achando que vocês estão bem, que vocês são sensatos, de boamente tolerais os insensatos, e vocês estão conseguindo suportar gente que está fazendo errado e não estão querendo me dar valor, é isso que ele está falando. Aí ele começa a falar então do valor que ele tem e das coisas que ele já sofreu. Olha, lá no versículo 20, pois sois sofredores, 11 e 20. Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos desvora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Envergonhado, digo, como se fôssemos fracos, mas de que qualquer que tenha ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. Aí ele começa a se comparar. Agora, deixa eu voltar lá um pouquinho ainda, porque senão nós vamos ter que ler todo o capítulo 11, e é bom você ler todo o capítulo 11 para você ver ali as coisas que Paulo fala para a igreja de Coríntios. Então, mas eu quero voltar lá pro 11, 23. 2 Coríntios 11, 23. Um pouquinho mais para baixo. Aí, então, ele começa a falar do que ele já tinha passado, tá? Os combates que ele tinha por fora e os temores que ele tinha por dentro.
Então hoje nós vamos ser libertos desses temores. Amém. Porque todos nós temos combates por fora. E ele começa a falar das coisas que já tinha passado. Olha lá no 23. Pode ler? Pode ler, pastor. São ministros de Cristo, Sim. falo como fora de mim. E eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites. Aí ele está falando daquelas pessoas que estavam realmente sendo valorizadas pelo povo de Coríntios, mas não estavam valorizando ele. E ele começou a falar, ó, se eles são ministros, eu também sou. Né? Vocês estão dando tanto valor àquele negócio. O pastor e a pastora falam um negócio, aí a pessoa não escuta. Daqui a pouco, aí acontece alguma coisa, ela fala assim, olha, mas fulana de tal falou isso pra mim, pastor. Falou isso pra mim, pastor. Mas na realidade, quem já estava pregando isso pra você eram os seus pastores. E aí Paulo estava passando problemas graves. Mas o povo de Coríntios, eles não vinham lá para perguntar, ó, pastor Paulo, você está precisando de alguma coisa? Pastora, você está precisando de alguma coisa? Porque os combates afetam a todos. Afeta mesmo. Não é isso, pastor? Uhum. E aí, lá em 2 Coríntios, então, ele fala no 11, 23, o que ele fala? São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos. Ele fala assim, ele ficou irritado, ele falou, falo como se estivesse fora de mim, ele estava irritado. Falo como se eu tivesse... eu ainda mais em trabalhos, Quer muito dizer, mais em açoites, muito mais em sofrimentos, né, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigos de morte, muitas vezes. Gente, ó, vocês não sabem que Paulo estava falando, vocês não sabem o que eu já passei. Já prisão, já apanhei. Ele saiu do sério, né? Ele começou a falar, já apanhei, já fui prisioneiro, já passei por perigo de morte. Continua lendo aí essa parte aí. 24? Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos uma. 39, 3 vezes fui açoitado com palavras. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação. Quer dizer, a Bíblia fala sobre os falsos irmãos. Em perigo dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Isso, essa parte. Olha só o que Paulo fala. Gente, eu já tive pessoa do meu lado que foi falsa, eu já fui pedrejado, eu já passei, sabe, jornadas, muitas vezes perigos iminentes dentro de rio, já quase fui naufragado em barcos, né? Já fui roubado, perigo de salteador é isso, né? Já fui roubado, tive perigos entre as pessoas que não são cristãs. E ele fala, eu passei já tudo por isso. E aí continua, pastor. 27. 2 Coríntios 11, 27. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes. Hoje estamos perguntando, então, pastor, que você está com essa cara? Estou cansado. Paulo também estava cansado. Sabe? Não é porque é um pastor ou um líder, alguém que não cansa. Não tem dia que você fala, estou tão cansado. Não fala assim? A gente fica cansado. Porque são esses combates por dentro. Por causa, quer dizer, são aquilo que você está passando por fora, né? Que são os combates por fora, são os temores por dentro, que cansam. E é isso que o Senhor quer nos libertar hoje. Sobre esse cansaço, esses temores que muitas vezes vêm por dentro, insegurança por dentro, sabe? Nervosismo por dentro, irritação, sabe? E que muitas vezes nós passamos e nós falamos, é falta de fé. Não, Paulo tinha fé. O apóstolo da fé. O apóstolo da fé é chamado. Olha só. E por que você não pode passar por isso? Por que você é mais que Paulo? Né? Então nós somos aqueles que passam tribulações. E hoje o Senhor quer nos livrar desse sentimento, porque o Senhor trabalhou no coração de Paulo. Amém? Mas vai mais além ainda. Ele pega e fala que muitas vezes em fome, sede, jejum, muitas vezes frio e nudez. Olha só. E além das coisas exteriores, se oprime cada dia o cuidado
de toda, se oprimia cada dia mais o cuidado de todas as igrejas. Olha o que ele fala. Além de eu ter que passar por todos esses problemas, O que oprimia ele era cuidar e das ainda igrejas. eu tenho que cuidar das igrejas. E ele se sentiu oprimido. Qual que é o versículo, pastor, que É leu o aí? 28, o último. O 28. Além de tudo isso que eu já passei, que eu estou passando na vida, eu ainda fico preocupado com as igrejas. Olha só lá Paulo falando. E aí o 29 que também ele fala assim, quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quer dizer, quem que passa problema que Paulo também não sentia? Que Como vocês. e que eu não Nós enfraqueça. estamos preocupados com isso, nós estamos preocupados com aquilo, preocupados com a igreja, preocupados com os seus problemas, preocupados com as suas dificuldades. E você na sua casa. Eu estou preocupado com meu irmão, eu estou preocupado com a minha cunhada, eu estou preocupado com a minha mãe, eu estou preocupado com a família de fulano de tal, que está passando por necessidade. Quer dizer, tudo isso são combates. São combates. Não é isso? São combates que a gente tem por fora. Mas como o apóstolo Paulo fala aqui, quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Quer dizer, que eu também não venha... Vai ficar nervoso. Esquentar a cabeça. Abrase, esquenta a cabeça. Aí Jó, no capítulo 3, está falando para o pastor antes de começar aqui. Jó, ele fala assim no capítulo 3 do livro de Jó. Jó é um homem, não é? Que Deus mostrou ele como espelho para nós. Deus fala para o próprio capeta, para o próprio Satanás. Viu o meu servo Jó? Homem íntegro, homem correto. Deus fala isso para ele no capítulo 1, nos primeiros versículos, 1 e 2. Aí, Jó, no 3, já estava passando por algumas guerras, né? E batalhas terríveis dentro dessas guerras. E ele pega e fala assim, ó lá, no 25 e no 26, ele fala assim, ó, porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Em outras versões fala, o que eu mais temia me sobreveio, e o que eu receava me alcançou. Né? E no 26 fala assim, nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Então, quer dizer, um homem que Deus menciona ele como justo, como correto, ele tinha temores internos, ele tinha, preocupações, ele se perturbava. E uma das perturbações dele era com as pessoas que estavam ao seu redor. A Bíblia diz que ele ficava tão preocupado dos filhos dele fazerem mais coisas absurdas do que já faziam e ele sabia, que ele ficava fazendo sacrifícios diários pelos filhos dele. Ele ia até a presença do Senhor entregar ofertas, jejuns. Senhor, se meus filhos fizeram alguma coisa errada, tem misericórdia. Esse era um dos temores dele. Era. Vamos lá. Como então que nós vamos... Aqui eu até escrevi assim, parece uma maratona de problema. Escrevi. Quer ver? E quando a gente está cheio de problema, com temores... É uma maratona de problema. Temores assim, o que acontece? Você, muitas vezes, não compreende ou não é compreendido. E aí isso aí acaba muitas vezes atrapalhando você com todo mundo que você se relaciona. Você chega no seu trabalho e o seu patrão olha para você, ué, por que você está com essa cara? Eu costumo falar assim, irmão, né? Cara de boi. Cara de boi é cara feia, né? Não é cara de cansado, cara de boi. Então, o que você tem? Irmão, nenhum patrão, irmãos, nenhum amigo quer ver alguém com a cara feia. Nenhuma esposa quer ver o marido com cara feia, nenhum marido quer ver a esposa com cara feia. Verdade, sabe? né? Então isso muitas vezes acontece, isso são coisas que nós precisamos tirar esses temores do nosso coração para a gente conseguir viver melhor. Aí vamos lá. Lá em Gálatas 5,17, fala aqui, a nossa carne, ela luta contra o espírito. Por quê? Porque na realidade você crê. Fala comigo assim, eu creio. Eu creio. Você crê? Eu creio. Então você crê que o Senhor vai transformar toda essa situação, que essa leve e momentânea tribulação não é para ser comparada com a glória que se há de ser revelada. Onde tá escrito então isso aí? dentro, não peguei o versículo, só estou citando. Achei para nós. O que acontece? O Espírito luta contra a carne. Então, você crê no seu coração, mas a sua mente, ela não aceita aquilo. É quando você vê, então, esse temor dentro de você. Romanos 8. Romanos 8, isso. Romanos 8, do 14 ao 28.
né? Aí vem falando sobre isso, mas no versículo 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aí existe uma arma, então, contra esses temores. Porque os combates por fora, o que nós temos que esperar? Esperar acontecer na realidade. Porque se você está orando, se você está se agindo, né? Você está agindo, você não está de braço cruzado, né? Porque há uma diferença. Sim. Né? Quando a gente fica de braço cruzado, esperando, ó, espera cair do céu, né? Uma bomba cair do céu. Não, não é assim. Se você está fazendo a sua parte, se você está se empenhando, se você está agindo, agora você tem que esperar no Senhor. Tem que aguardar. Como a palavra de Deus fala, esperei com paciência no Senhor, Salmo 40. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então o Senhor está ouvindo o seu clamor. Mas agora você tem que esperar em Deus. Ah, mas eu tô com temor por dentro, tô com combate por fora. Combate por fora, você tem que lutar. Você tem que correr atrás. Você tem que tentar resolver da melhor maneira possível. E outras coisas, você tem que esperar acontecer. Tô correndo atrás, eu tô fazendo a minha parte, agora eu tenho que esperar no Senhor. Porque Deus tá ouvindo a sua súplica. Deus tá ouvindo o seu clamor. Sim. Se você tiver que passar, como Paulo fala, sem ter tudo, sem ter nada. Posso tudo? Posso todas as coisas. Então, isso aí está em Filipenses 4,16. Filipenses 4 foi o próprio Paulo que falou. Eu sei ter tudo, eu sei ter nada, eu sei ter fome, eu sei ter abundância, sabe? Eu sei passar perseguição, eu sei passar por bajulação. Não é assim? Então, ele fala assim, eu posso tudo, naquele que me fortalece. Mas aí entra uma frase lá que aquele Cortella, ele falou um dia desse, eu estava ouvindo, né? Que a pessoa corajosa não é que ela tem medo, o corajoso ele enfrenta o medo. Então, ter coragem não é ausência de medo, então a gente tem que ter coragem para poder vencer esses temores. Por isso que o Senhor fala para Josué, esforça-te, tenha bom ânimo, não temas, né? Não te espantes, não te espantes, não temas, porque eu sou contigo. Então, não é que ele, tava todo tranquilo, não. O Senhor fala assim, olha, tira esse temor do teu coração, se esforça, porque eu vou ser com você. Então, na realidade, essa frase do Cortella é muito boa. Nem sei se é dele, ele é pensador, né? Ele fala bastante. Quem pensa muito, fala muito, ele né? Ele é bom, ele é bom. Eu falo muito, mas não penso muito, viu, irmãos? Eu vou falando. Pronto, olha, acabou a tristeza, Codes. Olha lá quem tá, o pastor Luciano lá. Ô, Luciano, paz do Senhor. Glória a Deus. Fica aí, pastor. Não vai embora, não. Ontem teve uma reunião de oração de pastores. Foi. E o pastor Luciano não foi. Eu também não fui, né? Mas ele não foi. E ele ficou se lamentando porque os irmãos fizeram uma rodada de oração lá maravilhosa. Foi. Né? Depois ele vai fazer o comentário. Então, gente, nessa maratona que Paulo estava passando, sabe? Se sentindo, sabe? Perseguido, lembrando dos problemas que já tinha tido na vida. Às vezes a gente passa por essa maratona, sabe? Essa recapitulação de dificuldades e problemas. Vamos fazer uma recapitulação. Lembra em tal ano que eu passei por isso. Lembra depois de tal ano. O Senhor fala assim, olha, essa leve e momentânea tribulação não é para comparar com a glória que te há de ser revelada. Então, como entender isso no Espírito? Como trazer isso para dentro do nosso Espírito? Primeiro, entendendo que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Amém? Nós precisamos crescer em fé. Né? Precisamos crescer em fé. Como crescer em fé? Como que eu vou crescer em fé? Eu tenho essa facilidade de crescer em fé, porque o que acontece? Hoje eu tô com problema, aí eu começo a ministrar a palavra de Deus, e vou ler a Bíblia, e vou, sabe, falar com Deus, e daqui a pouco eu leio mais um pouco a Bíblia, porque eu amo ler a Bíblia, e me envolvo com as coisas de Deus. Aí o que acontece? Daqui a pouco, acabou. Né? Você já tá mais tranquilo. Pastor também. Você começa a pegar a palavra de Deus e ler, você já fica com aquela paz que você nem mesmo você não entende. Porque os problemas de fora, os combates de fora, eles estão lá. Mas aí o Senhor te chama para um outro patamar.
Quando você começa a ouvir a palavra de Deus, sabe, meditar na palavra de Deus, sabe, e crer, aí você começa a crer na palavra de Deus, né, porque a fé vem do ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então o que acontece? Você começa a subir de patamar. Você começa aí, você começa aí, a Bíblia fala assim, que nós estamos assentados à direita, juntamente com Cristo, nos lugares celestiais. Olha só. Olha. Veio picadinho esse versículo. Né? Mas a grande questão que nem você deixa os seus problemas muitas vezes lá fora, né? Mas quando os problemas estão dentro de casa, você também tem que deixar ele fora do seu coração. Porque aí é a grande questão, né? Porque você vai, ora, você lê a palavra e você é alimentado. Mas quando você deixa os problemas serem seu alimento, aí o que acontece? Você acaba muitas vezes se deixando vencer. Aí são as guerras que a gente tem. Né? Como é que eu venço as minhas guerras, que nem a Querina? Assim que eu venço minhas guerras. Então, uma situação, eu quando vou dormir, irmãos, se eu estiver muito preocupado, eu demoro 5 minutos para dormir. Beleza, né? E durmo mesmo, se eu estiver muito preocupado. Se eu não estiver preocupado, irmãos, eu durmo antes de deitar. É porque ele não tem menopausa. Eu durmo antes de deitar. Se ficar com calor assim, eu não consigo dormir. Mas tem cura para isso. Olha, gente, o Senhor está falando assim que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então a gente enche nossa cabeça de problema e depois a gente começa a falar aquilo que o nosso coração se encheu. Então o Senhor está falando assim, olha, domingo nós falamos sobre quebrar, destruir fortalezas. As fortalezas da mente, né? Que as armas, as nossas armas, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Esses combates que Paulo fala, que eles tinham que destruir por fora, né, que tinha entrado dentro dele, aí o Senhor fala, tem armas espirituais para isso, para que você possa combater essas fortalezas que vêm contra a sua vida. Amém. Então a primeira coisa, então, vamos encher o nosso coração de palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Não uma palavra para você apenas ouvir e entrar por um ouvido e sair por outro. Pega um versículo que fala de fé, pega uma passagem de alguém da Bíblia. Você conhece algumas histórias, né? Você não conhece a história de José, a história de Jó? Medita na história de Jó. Medita na história de José, né? Medita na história de Davi, porque se você vê todos os servos de Deus na palavra, eles passaram por N dificuldades, mas eles alcançaram a promessa. Como a palavra de Deus fala lá em Hebreus capítulo 11, na história dos heróis da fé. Todos nós passamos por dificuldades, meus irmãos. Todos nós passamos por dificuldades, minhas irmãs. Todos nós. Certo? Nós estamos aqui realmente para crescermos no Senhor. Confiarmos mais no Senhor e termos mais fé. Porque sem fé, nós não vamos poder agradar ao Senhor. É verdade, é impossível, né? É impossível nós agradar a Deus. É impossível agradar ao Senhor. E esses combates de fora, ou é uma coisa ou uma outra. Agora nós temos mais um combate que está todo mundo passando. Que é a quarentena, né? E esse problema financeiro que está tendo no nosso país, no mundo inteiro, né? Mas o Senhor, Ele está conosco. O Senhor fala, tira o temor do teu coração. Porque Deus vai te renovar de dentro para fora. Essa luta que você está tendo da carne contra o Espírito, quer dizer, o Espírito está crendo. O Espírito está firme. Nosso Espírito está forte. Né? Se nós fizesse assim com você, assim, ó, colocasse no avesso, ia ver que o teu Espírito está forte. Mas a carne ela fica baqueada. Esse engano está fragilizada, né? E é uma guerra contra a carne. Né? Então o Senhor, Ele está falando assim, olha, primeiro, renova essa fé sua. Porque você tem fé. Você não é incrédulo. Tanto que você está aí escutando a palavra de Deus. Se você não tivesse aí, você não estava escutando. Gostaria mesmo, né? Não é isso? Você tem fé. Fala, eu tenho fé. Eu tenho fé. Amém? Então, agora, esse combate que nós temos internos, certo? O Senhor fala que Ele vai nos renovar de dentro para fora. Olha o que Paulo falou ali em 2 Coríntios 4, 16. 2 Coríntios 4, 16. Acho que é onde nós estávamos lendo ali. Peraí. 4, 16.
Por isso... Então tá. Você está tendo, então, agora combates por fora. Combates por causa da família, combates por causa de problemas financeiros, combates por causa de... Muitas vezes você não está, sabe, bem com alguém. São combates, né? Dificuldades, né? Então, são coisas externas. Agora, olha o que Paulo fala, então. 2 Coríntios 4,16. Achou aí? Eu achei. Quem achou? 2 Coríntios 4,16. 2 Coríntios 4,16 diz assim: por isso, não desfalecemos. O que é desfalecer mesmo, pastor? Amolecer. Que cara. Dá mole. Fica mole. Para baixo, né? Para baixo, cadal. Né? O pastor Raiton está dizendo lá, eu tenho fé. Aleluia. Né? A Márcia Cristina também, olha lá. Deu boa noite, mas eu estou dizendo que ela tem fé, em nome de Jesus. Amém. O que acontece? O Paulo fala assim, por isso não desfalecemos. Quer dizer, o Senhor fala através de Paulo, né? Porque toda a escritura é inspirada pelo Senhor. Sim. Amém? Então é o Senhor falando, filha, filho, que moleza é essa? Tá desfalecendo? Ele fala, por isso não desfalecemos. Mas, ainda que o nosso homem exterior, quer dizer, os combates de fora, né? O nosso homem exterior, os problemas de fora, certo? Se corrompa. Se corrompa quer dizer se corrói. Tem vários sentidos, né? Tem vários sentidos. Até corrupção se mesmo. acabe, né? Sabe, se desfaleça, fique cheio da vida. Fraco. Fique fraco. Doente. Fique doente. Com Covid, com tuberculose, fisicamente. com Ainda câncer, que o homem seja o que exterior for. se corrompa, o interior, ele se renova de dia em dia. Amém. Quer dizer, o seu homem interior, quer dizer, o seu espírito, a sua alma, porque o interior é o seu espírito, a sua alma. A sua alma são as suas vontades, suas emoções, não é isso? A alma, né? Vontades, emoções, desejos, é o que você é. Então, aquilo que você é por dentro se renova dia a dia. Amém. Quer dizer, a sua mente, ela tem que estar livre para viver o milagre. Amém. Glória a Deus. Fique com a mente livre para você viver o milagre. Seja liberto, Amém. Em nome de Jesus, para viver esse milagre. Seja liberto para quê? Para você saber que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Amém. Então fique liberto desse temor. Amém. Você estava com medo. Medo do quê? Do que está acontecendo exteriormente. Porque dentro de você tem o Espírito Santo. Você é forte porque você tem o Espírito Santo. Amém. Amém? Então, ainda que o homem exterior esteja com problemas, esteja com dificuldades, esteja, sabe, preocupado, renova aí a sua mente, renova o teu coração, porque o seu interior, ele vai, sabe, se renovar para que você possa transmitir isso no exterior. Amém? A força que você tem é sobrenatural sobre a sua vida. Amém. Glória a Deus. Você não é qualquer um. Amém? Então é isso que o Senhor está falando para nós. Olha o que ele continua falando então. Vamos lá. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Isso é Romanos 4,17. Continua ainda, 2 Coríntios também, 4, 16, 18. Aí ele fala assim, não atentando nós para as coisas que se veem. Mas nas que não se veem. Mas nas que não se veem. Pode falar, pastor. Não, estou lendo aqui. Não, mas nas que não se veem. Tá punk aqui. Oh, meu Deus, não se veem, mas nas que se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Ele tá falando que você tá mole desse jeito.
Sabe? Por causa das coisas externas. Combates por fora. Temores por dentro. Eu estou te libertando disso. Amém. Desses temores. Por quê? Porque não fique olhando para o que está acontecendo do lado de fora. Daquilo que você está vendo com o seu olho natural. Não fique olhando para as coisas que você está vendo. Mas presta atenção no seu olhar de fé para as coisas. Amém. Profetiza. Lembra do Vale dos Ossos Secos? Né? Verdade. Não foi assim no Vale dos Ossos Secos? Foi Ezequiel, né? Ezequiel 37. Ezequiel 37. Ele foi levado pelo Espírito, de novo. No meio do monte de ossos. Jesus, ó, continua o raciocínio de domingo. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Ezequiel foi levado pelo Espírito ao vale de ossos secos. Então, nós estamos passando num tempo de vale de ossos secos. Nós estamos passando num tempo de deserto. E quem está nos levando? O Espírito. Para ver se você vai ficar, sabe, frágilzinho demais. Sabe? Desfalecendo. O Senhor não quer que a gente desfaleça. Ai, desmaie de tanto problema. Quem vai desmaiar de terror é o ímpio. Né? A Bíblia fala que o ímpio, nos últimos dias, vai desmaiar de terror. Mas nós não vamos ter temor. Amém. Porque nós temos o Espírito Santo. Então, ele fala assim, que o nosso interior vai se renovar, porque essa tribulação ela é momentânea e ela vai ter que produzir dentro de você um peso eterno de glória muito excelente. Você vai ter que sentir o peso da glória de Deus na tua vida. Amém. Se manifestando nessa leve e momentânea tribulação. Amém. Glória a Deus. Amém? Aí ele fala assim, não atentando para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem é passageiro. Amém. O que você está vendo agora com seus olhos naturais é passageiro. Mas a que você não vê é eterna. Amém? Então, tem um peso de eternidade para todas as coisas da nossa vida. Tudo é para a glória de Deus. Amém? Então, vamos crescer nesse conhecimento do Senhor. Agora, olha o que fala ainda lá em 4. Volta para cima um pouquinho. 4:6. Vai lá para cima agora. Que Paulo também falando, o mesmo Paulo falando, reclamando do povo, tal, papapá, que não era reconhecido, que ninguém estava olhando para ele. Aí ele está falando, ele falou que das prisões, das traições, das perseguições, né? Da fome, dos barcos que ele estava no barco que estava afundando, dos naufrágios. Qual é o naufrágio? De repente é um naufrágio profissional que você pode estar vivendo, né? E você pensa que é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Olha o que ele fala lá. 4:6 até o 10. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Quer dizer, você pode ficar atribulado? Sim, mas você não vai ficar angustiado na situação, não. Perplexos, mas não desanimados. Eu amo esses versículos. Porque às vezes a gente fica meio perplexo. Meu Deus, o que está acontecendo? É luta na frente, é luta na trás. É o versículo 8, né? Você está, né? Eu estou no versículo 8. Perplexo. Não, estou no 6, né? Não, esse é o 8 que você Esse é leu. 8. Mas não desanimados. Perseguidos. Pode até estar te perseguindo. Mas você não está sozinho, não. Sabe? Você não está desamparado. Estou sendo perseguida? Estou sendo perseguido? Que nem a dona Olinda estava se sentindo perseguida? Mas o Senhor fala, pode até estar sendo perseguido se for o caso, mas você não está desamparado. Sabe? Você tem pessoas que te amam, sabe? Você tem um Deus todo-poderoso ao seu redor, os anjos estão acampados ao seu redor. Então, podem estar te perseguindo, mas o Senhor está contigo. Você pode ficar abatido, sim. Às vezes as pessoas têm a impressão que nós não podemos ficar abatidos. É verdade.
Sabe? Ah, eu não posso mostrar que eu tô abatido. Ah, eu não posso mostrar que eu tô triste. Ah, eu não posso mostrar que eu tô assim. Mas Paulo fala, eu posso estar abatido, mas eu não tô destruído. É isso que o senhor está falando. Você pode se abater sim por uma situação, mas você não está destruído. Você não é uma pessoa destruída, porque você tem fé. E maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Amém. Certo? Aí continua, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Amém. Então ele fala assim, olha, para que haja um milagre, não fica dando muito ouvido para o seu corpo, não. Ou para as coisas que você vê. As coisas que você está vendo. Para as coisas externas, os combates externos. Os combates de fora. Não deixe se abater pelos combates de fora. Olhe para o milagre que está dentro de você. Né? Lembra de Ezequiel de novo. Ezequiel, o Senhor pergunta para ele assim, pergunta para ele, pode? O Senhor pergunta para você, você pode fazer isso? Ah, uma dívida de 10 milhões, vai. Né? Aí você fala assim, aí o Senhor pergunta para você, poderia você pagar essa dívida de 10 milhões? Verdade. Foi isso. É. O Senhor fala assim, poderia viver esses ossos? Um monte de osso seco, gente. Imagina, sequíssimos. A Bíblia fala que eles eram sequíssimos, ossos sequíssimos. Você pega e se desmancha na mão. Quer dizer, aos olhos humanos, totalmente impossível. Mas ele pergunta para Ezequiel, como vai perguntar para mim? Se eu Nossa. consigo resolver o problema? Se eu já estou com a cabeça cheia. Não, e Ele podia interessante falar que isso, né? no meio de um cemitério, No meio de um cemitério. só osso seco, Só só. osso seco. E o Senhor pergunta para ele. Osso sabe desenterrado é o ainda, osso Senhor. desenterrado ainda, que coisa horrível, hein? E quem levou ele? O próprio Deus levou ele lá com aqueles ossos desenterrados. Nossa, Sabe? E que não era mais nem experiência, hein? fedido, porque osso seco não fede. Mas era horrível. Que experiência. Então, que situação você está passando? Sabe? Que situação você está em dificuldade? Glória a Deus. Sabe? Que você fala assim, é impossível. O Senhor pergunta para você, você consegue resolver isso? O que Ezequiel falou? Eu já estou em uma palavra que eu nem separei. Mas Ezequiel falou, Senhor, O Senhor que sabe. o Senhor que sabe. Sabe aquelas coisas que a gente falava pro nosso pai, quando o pai via falar assim, que a gente precisava corrigir alguma coisa, acertar alguma coisa, aí você não tinha resposta, você falava, pai, o Senhor que sabe. Porque o pai sabe, né? O Pai sempre sabe de sabe. todas as coisas. Ele te leva para essa situação que você está passando de combate do lado de fora e está tendo até temor do lado de dentro. Meu Deus, hein? Para você ser liberto desse temor e saber que Ele é o teu Pai. É. Ele sabe exatamente a hora, Ele sabe exatamente o minuto, o dia, e que isso daí vai ser transformado. Até Então, porque a palavra já diz, né, que é momentâneo, é passageiro. momentâneo. Agora tem viagens que são mais longas, né? Então ainda que seja passageiro, dure um pouco mais, mas vai passar. Vai Não tem passar. viagem mais longa? Tem viagem que você faz de 30 minutos, de 1 hora, 2 horas, de várias horas, né? Que tem até fuso horário, não é? Talvez a sua luta está no fuso horário, mas vai passar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É isso que o Senhor está falando. Enche o seu coração de fé. A fé vem de ouvir e ouvir pela palavra. Verdade. Pega essa palavra, escreve aí. Pega esses versículos, sabe? Vê de novo, depois anota todos os versículos. Porque o Senhor está falando. Essa leve e momentânea tribulação não é para ser comparado com a glória que vai ser na sua vida. Esse vale de ossos secos, o Senhor pergunta para você, poderão viver? E você vai falar, Senhor, tu sabes. É. Aí ele vai falar, então profetiza. Aí você então tem que estar com o coração cheio. Nossa, que sociedade, né? De Deus com o homem, É, de Deus com Ezequiel. Ezequiel. Porque precisava de Ezequiel profetizar para que fosse, para que viesse Houvesse a realização do existência milagre. do milagre. Então, o Senhor já colocou fé no seu coração. Porque você é uma pessoa de fé. Amém. Amém? Agora, o que acontece? Esses combates do lado de fora, que está te trazendo temor do lado de dentro, que o Senhor fala que você vai ser liberto,
precisa ter uma atitude com você, é uma sociedade entre você e Deus. Porque Deus já sabe que pode. Deus entra com poder, você entra com a obediência e com... Ouvir e com o... profetizar. Profetizar. Você precisa ouvir a ordem de Deus. Qual a ordem que o Senhor deu para ele? Profetiza. Mas aí o Senhor ensinou ele a profetizar. Ele falou, fala com os ossos secos. Já pensou você falando com o banco? Fala lá com o banco. Fala com o Bradesco. Fala com o Bradesco. Fala com o Santander. Mas, Senhor, lá não tem nada. Tá tudo seco. Fala com o Bradesco. Já pensou? Fala com o patrão. Fala com o dono do imóvel. Eu falei com o dono do imóvel hoje. Hoje o pastor falou sobre o aluguel da igreja. Porque você não está ofertando direito na igreja. Porque você não está dizimando. Aí quando a igreja fecha, ai, que a igreja fechou. Por quê? Porque você não está abençoando aquilo que tem que ser abençoado. E eu estou falando agora aos vales dos ossos secos. Seu bolso está seco? Eu estou falando para o seu bolso se encher. E mesmo se não encher, você ter fé para poder ofertar. Amém. Amém? O número da conta o pastor vai colocar de novo aí para você. Tá? Então, gente, presta atenção, o Senhor fala, profetiza o vale de ossos secos. E não é para profetizar uma coisa, você tem que falar os detalhes. Ó, profetiza os ossos, profetiza os nervos. Profetiza. Né? Porque vai vir nervo, ossos com osso, nervo com nervo, e aí o Senhor vai restaurando. Então, fala os detalhes para Deus, em nome de Jesus. Eu vou lá e vou falar e vai dar certo. Aí são várias sequências de pessoas que você tem que falar, ou várias situações que você tem que profetizar. Amém? Porque o Senhor fala, profetiza. Porque esse temor de dentro do teu coração é falta de você profetizar. Profetizar, quer dizer, traz a existência. Sabe? Vai dar certo em nome de Jesus, eu vou lá e vou fazer isso. Senhor, vai na minha frente, porque o Senhor é comigo. Ah, tem que ter uma vaga no hospital. Em nome de Jesus eu vou lá, e eu vou entrar lá, e eu vou falar com as pessoas necessárias. Eu vou falar, vou lá na diretoria, se for o caso. Mas deixa Deus te usar. Amém? Porque esses combates que estão por fora, exterior, eles vão, em nome de Jesus, ser resolvidos. Porque esses temores que estão por dentro, o Senhor vai trazer libertação. Amém. Esse temor de você falar com as pessoas, de você tentar resolver, de você correr atrás, vai ser quebrado hoje em nome de Jesus. Amém. Porque você pode ser atribulado, mas você não vai ficar angustiado. Você pode ser perplexo, mas você não vai desanimar. Você pode ser perseguido. Ah, estão me perseguindo, estão me ligando, estão me cobrando, estão fazendo... Mas você não está desamparado, não. Deus quer contigo. Deus está na sua vida. Amém? Você pode estar batido, fiquei chateado, ficar batido, mas você não está destruído não, porque vai ter solução nesse problema. Vai ser resolvido esse problema em nome de Jesus. Amém? Por quê? Porque a sua carne, ela quer falar muito alto. O Senhor fala, mortifica essa carne, porque vai haver um milagre. Amém. Dá lugar ao Espírito, abre a boca, amém. Profetiza, tira essa cara de boi, como o pastor falou. Amém? Tira essa cara de boi, alegra o teu coração, porque o Senhor é contigo por onde você estiver, amém? E a palavra do Senhor fala que o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Amém? Além de você saber que a fé vai fazer com que aconteça, e você não vive pelo que você vê, mas você vive pelo que você crê. Não, nós vivemos pela fé e não pelo vista. Não pelo que vemos. Amém? Então vai lá em nome de Jesus. O perfeito amor de Deus. Olha que fala lá em 1 João 4:18. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Você está com temor? Ora, o medo produz tormento. Fica até atormentado de tanto temor. Tanto medo. Medo da situação, medo das coisas exteriores, dos combates exteriores. E aí vem aquele temor interior.
E o Senhor fala, o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Aí ele fala assim, o medo produz tormento. Logo, aquele que está com medo não é aperfeiçoado em amor. Então, como eu vou tirar o medo? Eu preciso ser aperfeiçoado no amor de Deus. Só podemos ser libertos do medo se nós permanecermos em Deus. Olha lá o que fala em 1 João 4,15. 1 João 4,15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Quer dizer, vai ser aperfeiçoado. Então você precisa estar, primeiro, confessar Jesus como Senhor da sua vida. O Senhor vai estar em você, você vai ser aperfeiçoado no amor de Deus. Amém. E a outra coisa que ele fala em 1 João 1,6 ainda. 1 João. Depois você lê todo o 1 João. 1, 2 e 3. Tem lição de casa para você. 1 João, primeira epístola de João, 1, 2 e 3. Aquele que permanece em Deus, João 1, 6 e 7, fala que anda na luz. Então, por que você está com temor? Vai para a luz, que é Cristo Jesus. Amém. Manda embora essas trevas da sua mente. Amém. Amém? Porque o perfeito amor de Deus vai lançar fora todo medo. E você vai permanecer no amor. Permanece em Deus, permanece em Cristo Jesus, permanece buscando, permanece, sabe, em fé, permanece, sabe, se envolvendo com Deus na sua vida. Amém. Permaneça no Senhor, porque o perfeito amor vai lançar fora todo esse medo. E o vale de ossos secos, você vai ver, vai se transformar num grande exército. Amém? Aquela conta seca, sabe, que não tinha nada de dinheiro. Vai florescer. Nossa, o Senhor vai mandar uma abundância de bens para sua vida. Amém. Aquele problema que você estava tendo de saúde, em nome de Jesus, o Senhor vai lançar saúde sobre a sua vida. Receba saúde, porque até os seus neurônios da sua cabeça, o Senhor vai fazer com que sejam restaurados. Amém. Glória Amém? a Deus. Aquilo que você pensa que é impossível, não é impossível não, porque no meio do vale de ossos secos, Deus tem resposta para a sua vida. Você vai fazer aquilo que Ele tem falado. Profetiza. Poderão viver esses ossos? Senhor, tu sabe. Deus sabe muito bem o que vai fazer. Amém. Agora é você que tem que profetizar. Amém? Seja liberto de todo esse temor do teu coração, em nome de Jesus. Amém? Paulo, ele realmente sabia em que ele acreditava. Eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é bem forte e poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Quer dizer, é Ele que cuida da sua vida. Amém. Amém? É o Senhor que cuida da sua vida. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos orar? Pastor, Amém. olha, faz essa oração. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Querido Deus. Sim, Jesus. Obrigado, Senhor. Ainda que estejamos muitas vezes perplexos, rodeados, Senhor, de tantas